Alô você, tudo bem? Estamos de volta com o meu querido podcast. Só que agora é um novo podcast. Tinha um momento lá atrás a gente acabava conversando muita besteira. E hoje não é o mesmo Breno, o novo Breno. E para poder trazer justamente essa nova fase do o meu querido que tem propósito, o meu querido que tem direcionamento, nada melhor do que estar aqui com o nosso querido amigo pastor Valtenor Dourado. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Breno. Que privilégio, né? Estar aqui com você nessa nova fase, nessa nova vida, nessa nova etapa aí que está iniciando na sua vida, né? Que bom estar aqui com vocês. Exatamente, pastor, é uma nova caminhada, né? E a gente entende que vai ser uma caminhada que Deus permita que perdure durante muitos e muitos e muitos anos de evolução e de aprendizado. Mas aí, pastor, aproveita a oportunidade já para poder perguntar para o senhor o que é que ele trouxe para o pastoreio. Porque às vezes as pessoas perguntam o que é que faz com que uma pessoa tenha um chamado de ter uma dedicação da sua vida a Cristo. Porque a primeira coisa que a gente vê é que o pastoreio, às vezes, é deixar de cuidar de si para cuidar dos outros. Então, querendo ou não deve ser um negócio muito fácil uma decisão como essa, né? Na verdade, eu diria que esse chamado ao pastoreio é uma consequência de um primeiro chamado, o chamado de Cristo, né? O chamado a Cristo. Eu venho de uma família que me encaminhou para a igreja. Assim como boa parte da sociedade, a gente vive numa sociedade religiosa, cristã, e os meus avós, minha mãe, ela era presbiteriana. E desde a infância eu fui conduzido para a igreja e me habituei ao ambiente, né? Estava ali, gostava, tinha amigos, colegas, mas estava ali perdido, né? Dentro da religião, mas perdido. E um chamado especial na minha vida aconteceu aos 17 anos. 17 anos. 17 Bem anos. jovem, né? Jovem. Era um jovem mancebo, como diz o Era povo. um adolescente. Exatamente. Só uma observação que você falou interessante, que nós vivemos numa sociedade que realmente existem várias pessoas dentro desse contexto. Por exemplo, meu pai era presbítero, já minha mãe católica, só que meu pai acabava não, digamos assim, não sendo um presbítero que frequentava a igreja na época, né? Mas a família dos Moitinho, dos Vasconcelos, né? Grande parte dela também estava. E aí, 17 anos, o senhor teve um chamado. Isso, aos 17 anos, dentro da igreja, mais perdido. E aí, o Evangelho de Cristo, né? Duas palavras específicas, né? Sobre Nicodemos, é uma palavra em que Jesus diz a Nicodemos: tem que nascer de novo, é preciso nascer de novo para ver o reino. E esse nascer de novo é um nascer de cima, é algo que acontece da parte de Deus em nossa vida. Não é da vontade do homem, não é do querer do homem, é do querer de Deus em que ele vem e age na sua vida e te faz essa nova pessoa. E um outro texto que aponta para o apóstolo Paulo, em que ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, aos 17 anos, esse chamado a Cristo e por Cristo, e ali mesmo, né, o pastor, na época, pregou sobre sonhos. No dia seguinte, aquilo que havia acontecido na minha vida. E no dia seguinte ele diz: o que é que você quer ser daqui a 10 anos? Então, de um dia para o outro, no outro dia eu já estava sonhando ser pastor. E aí só pode ter como razão aquilo que aconteceu na noite anterior, né? E eu, mesmo sem saber o que era, o que significava, embora estivesse no ambiente, tinha a figura do pastor, mas eu mesmo não tinha, como adolescente, noção do que estava desejando, do que estava sonhando, né? Então, eu no outro dia estava sonhando que queria ser pastor com 10 anos depois, né? A mensagem era essa: qual o seu sonho daqui a 10 anos? Como é que você quer estar? Quer estar casado? Quer ter filhos? Isso é uma mensagem para adolescentes.
E eu coloquei no papel, como todos os outros na época, eu botei no papel: quero estar casado, quero ter um filho, quero ser pastor. E esse sonho, por graça, realizou antes dos 10 anos, né? Porque com 23 anos eu já estava casado, era pastor, e aos 24 anos já era pai também. É interessante o senhor falar, porque percebe-se que o chamado ele acontece e, como o senhor mesmo falou, né? Foi uma palavra, foi um momento, foi uma transformação e que de um dia para o outro você tomou uma decisão que acabou direcionando a sua vida daí para frente, né? E agora, só aproveitando o contexto, as pessoas às vezes não entendem e não têm, digamos assim, o conhecimento de quão é a caminhada para o pastoreio da igreja presbiteriana. Porque em outras denominações você acaba não tendo a necessidade de um estudo específico de teologia, mas dentro da igreja presbiteriana existe todo um processo de estudo, né, de preparação para o pastoreio, não é isso? Isso, justamente. Esse período é de pelo menos 7 anos. 7 anos. 7 anos, desde o momento em que o adolescente, o jovem ou um adulto se sente chamado, ele fala, ele manifesta isso. No meu caso, naquele papelzinho lá, naquele sonho, manifesta isso ao pastor, ao membro da igreja que se sente chamado, gostaria de ser pastor. E aí, em algum momento, ele é apresentado dentro da igreja, ao conselho, né, aos presbíteros, e aí ele fica um ano ali sob o olhar, né? Como é, se realmente é isso mesmo. E depois disso ele é apresentado no ano seguinte, o que nós chamamos do presbitério. O presbitério, então, vai, de alguma forma, torná-lo um candidato, né? Uma pessoa que almeja o ministério. Então ele fica mais um ano, e ao fim desses 2 anos, em sendo aprovado, né? Confirmado que aquilo não é só o desejo dele, mas a própria igreja reconhece que aquele jovem tem sinais de que ele é chamado, ele é enviado para o seminário para fazer o curso de teologia, que é um curso de 4 anos, né? Então ele faz o bacharel em teologia, e depois desses 4 anos ele retorna, né, para a igreja, para o presbitério que o enviou, que o examina, né, se realmente ele teve uma boa formação, conhecimento histórico, teológico, bíblico, e em sendo aprovado ele é licenciado, né, antes de sua ordenação por um ano, e ele fica sob o olhar do presbitério, já numa igreja, já em um campo, já servindo, ainda não ordenado. E se tudo caminhar direitinho, então nós temos aí 7 anos, desde o momento em que ele manifestou o desejo até o momento em que, ao fim desse último ano de licenciatura, ele possivelmente será ordenado ao ministério pastoral e vai servir agora a uma igreja, né, durante um tempo. Enquanto for vontade de Deus, ele estará ali no serviço. Uma coisa que eu achei muito interessante e um dos encantos que eu tenho pela igreja presbiteriana é justamente o fato da decisão ser em grupo, né? Porque, inclusive na igreja, há pouco tempo atrás, teve, né, a eleição para manutenção na igreja do pastor, e não só do pastor, como dos presbíteros e é uma votação onde todos os membros da igreja têm a opção de que os membros efetivos têm a opção de estar lá escolhendo pela manutenção ou não do pastor, né? E acho que isso é fantástico, a oportunidade de realmente as pessoas que estão lá que estarem optando por querer que aquela pessoa os pastoreie. Então, pelo menos se o camarada estiver lá e não estiver fazendo um trabalho legal, a probabilidade dele ficar é menor, né? É bem menor, né? Assim, o sistema, nós somos da igreja presbiteriana. A palavra presbiteriana vem do termo que você usou há pouco, presbítero, né? É um governo de presbíteros, que é um governo representativo. A Assembleia, a membresia da igreja, elege seus representantes. É um sistema republicano, Sim. como acontece
no Brasil. A gente Sim. elege vereadores ou elege deputados estaduais ou federais. No caso, a igreja elege os presbíteros, que será o conselho da igreja, que vai gerir, né, ter a gestão administrativa da igreja, espiritual, mas nem momentos como estes, né? Quem faz a escolha é a Assembleia da Igreja. No caso do pastor, a permanência dele na igreja ou não, a Assembleia é consultada e ela elege ou não, e no caso da rejeição, ela vai ter a opção de indicar um outro pastor que vai poder vir pastoreá-la. Então, a igreja presbiteriana funciona assim, né? Ela não é episcopal, em que um bispo, um chefão manda, né? Ela não é congregacional, em que tudo é decidido, né, na congregação, até coisas pequenas. Ela é representativa. A congregação elege um conselho e esse conselho representa a congregação. Em momentos em que precisa se consultar a congregação, assim, um plebiscito, então o congresso, assim, consulta a população e ela se manifesta e aquilo que a maioria é como no sistema de governo Sim. republicano. Inclusive, algumas decisões que precisam ser feitas, né, dentro da própria igreja, por exemplo, se for um processo de aquisição de um terreno, de umas questões mais específicas, inclusive o pastor não tem nem autonomia para resolver sozinho, né? Ele tem o apoio e o conselho da igreja através dos presbíteros que faz a votação e a Em aprovação. casos como esse, de venda de imóvel ou de compra, né, o conselho discute, mas precisa levar para a Assembleia da Igreja para que ela confirme ou não, aprove ou permita ou não fazer essa compra ou venda de algum imóvel. Em casos assim de venda, aí especificamente ela precisa da aprovação dela ou não. Em casos menores, vai fazer uma reforma, né? Vai fazer coisas simples no dia a dia, o próprio conselho toma providência dessas coisas, não precisa estar consultando a Assembleia sobre qual é a cor da parede, ou se vai comprar Lógico. banco, né? Se vai mudar, comprar umas cadeiras. Sim. Mas em relação a imóvel e coisas assim mais que determinam, né, um valor ou algo mais que vai abalar mais, né, o patrimônio, alguma coisa da igreja, o pastor não faz isso sozinho, nem o conselho, aí precisa consultar. E aí agora eu venho diante de um contexto, digamos assim, mais curioso. São quantos anos de pastoreio já? Completando 26 anos. 26 anos de pastoreio. Cheguei na Igreja Betânia no finalzinho de 99, né, mas no ano 2000 que de fato a gente vai assumir ali de forma efetiva, né? Então, ao final desse ano, 26 anos. 26 anos. E aí eu estava até conversando com o senhor ontem, e aí eu faço uma pergunta agora dentro do seguinte contexto. O pastor Valtenor, de 26 anos atrás, quando ele começou o seu, digamos assim, né, o seu pastoreio, e o pastor Valtenor de hoje, de 26 anos depois, mudou muita coisa? Demais, muda demais. É interessante assim, como teólogo a gente acaba sempre recorrendo às escrituras, né? Assim, imutável só Deus, né? Deus é imutável, né? Nele não há mudança nem sombra de variação. Mas nós humanos somos mutáveis, né? Estamos em um processo evolutivo, né? graças a Deus. E nessa questão de mudança, tem coisa que a gente melhora que a gente melhora e tem coisa que a gente piora, né? Essa é uma realidade. Agora, o interessante, assim, o apóstolo Paulo, ele elogia uma igreja, a igreja de Tessalônica. Ele elenca algumas virtudes daquela igreja, né? A abnegação do amor, a firmeza, né, da fé, né, a generosidade daquela igreja, mas há um momento que, depois de ter elogiado a igreja, ele diz assim: mas eu peço que vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, a caminhada nossa precisa ser uma caminhada de progresso, né, de avanço, que a Bíblia chama de santificação, de mudanças, de transformações. Mas sobre
o aspecto pastoral, o Valtenor, o menino que chegou na igreja com 23 anos de idade. 23 anos de Né? idade. É porque você imagina assim, porque olha só, um jovem de 23 anos de idade, em vários momentos você, com certeza, o senhor, desculpe, deve ter tido a oportunidade de pessoas de bem mais tenra idade estar se aconselhando com o senhor, tirando dúvidas, como o senhor orientar essa turma. Hoje, digamos assim, eu creio que é muito mais fácil do que era lá no início, porque, Justamente. querendo ou não, hoje o senhor já tem uma bagagem de quantos anos de pastoreio. E a gente entende que a experiência, com certeza, ela faz a diferença. Justamente. E com 23 anos, eu estava recém-casado, então não tinha nem a experiência do que é um casamento, né? Que tem muita coisa na vida que a gente cria um ideal, né? De que você vai casar e vai ser assim, nós vamos brigar, não vamos ter dificuldade, nossos filhos vão ser perfeitos, não vão dar trabalho, mas a gente sabe que a vida real, né, ela é feita de flores e tem seus espinhos e tem seus momentos difíceis, e de repente você com 23 anos, você vai aconselhar uma pessoa que está passando por conflitos conjugais ou a relação com os filhos, e você mesmo não teve a experiência, acaba dando conselhos às vezes Não tão assertivos, digamos assim. né? Então, hoje você olha para trás, tanto pela experiência, né, pessoal, uma vida de casado ou como pai, mas ouvindo tantas histórias, né? Porque esses anos foram anos de, de conhecer tantas histórias, de tantas vidas, de participar de vitórias e acompanhar fracassos, né, de casamentos que se foram, que não se consolidaram ou que acabaram. Então, o Valtenor de hoje, com 49 anos, né, para o Valtenor de 23 anos, é muito diferente, né? Assim, você amadurece, você cresce, aquilo que você diz, você vai tendo uma bagagem de ouvir pessoas, de conhecer, de amadurecer, do conhecimento bíblico, das escrituras. Então, tudo isso vai se somando, né? E isso é bom, e a gente vai crescendo, né? É bom quando a gente cresce, o Com ruim é quando a certeza. gente fica para trás e não O amadurece, não senhor aprende. falou uma questão muito importante, que assim, eu agradeço a Deus todos os dias pela bênção da esposa que ele me deu. E, ao mesmo tempo, eu sou fã de um projeto que a Igreja Presbiteriana tem, que é o Congresso Juntos, que é o Congresso para Casais. E eu acredito que é difícil até para mim para poder falar sobre esse tema, porque para mim foi muito edificante na minha vida de casado. E é interessante como eu fui acolhido. Porque imagina, você vai para um evento onde você na época não era evangélico, você na época frequentava a igreja, mas de maneira mais de vez em quando, né? E o camarada todo tatuado, parecendo um gibi. O cara chega na piscina para tomar banho, quando o cara arrasta a camisa, o cara tá parecendo um gibi, todo pintado. Em momento algum teve um olhar torto, teve ao contrário, sempre um acolhimento de maneira fantástica. E não só isso, o momento de ouvir a palavra, de entender. Você imagina em quantos momentos no Congresso para Casais, de eu estar lá, de ouvir, e cada vez preletores com conhecimento muito amplo, e trazendo não só o senhor, mas Damon e Ellen também trazendo cada vez mais a música de maneira muito assertiva. Foram tantos momentos, digamos assim, tantas emoções. E eu acredito que meu casamento foi um antes do encontro para casais e o outro depois do encontro para casais. Eu acredito que mudou muito a minha maneira de enxergar o projeto de Deus que é o casamento. A gente tem uma frase que sempre a gente cita nos congressos, né? E é uma frase que se aplica a todos os casais. Essa frase diz: não existe casamento tão ruim Que não possa melhorar. que não possa ser consertado
E não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. E eu penso que todos os casais, aqueles que nos acompanham agora, todos os casais, eles se acham nessa frase. Porque, se não no todo, em algumas áreas particulares, algumas coisas precisam ser consertadas, que não estão boas, né, que estão com alguma dificuldade, seja na comunicação, seja no trato. E aí não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado. E aí a outra parte da frase é: não existe casamento tão bom, embora o seu casamento já seja bom, mas você sabe que pode ser melhorado, né? Que aquilo que é bom pode se tornar ainda melhor. Então, os nossos congressos para casais, eu lembro que acho que o primeiro congresso que você foi em Porto Seguro. Foi. Inclusive foi um presente de meu pai, que Deus o tenha, que nesse congresso meu pai foi também. Isso. Meu pai e minha mãe. Eles estavam lá. Eu estava com meu filho pequeno, Pedro. Eu levei os meninos porque não tinha como não levar na época. Pedro estava pequenininho, Breninho também, então eu não tinha Bárbara ainda, mas eu levei meus 2 filhos para o congresso para casais, coisa que normalmente não acontece, né? Pois é, Breno, que bom. E acho que a partir dali a gente acabou se aproximando, né? Eu acho que as coisas começaram a ficar mais próximas a partir do congresso. Eu acho que o congresso, quando um casal assim, que não está na igreja, que não está no ambiente da igreja, que não é acostumado, eu até penso assim que há muitos que criam um preconceito, uma resistência, né? A igreja cristã, a igreja evangélica, né? E cria aquele estereótipo, né? De pessoas que não se divertem ou não tem bons momentos, né? Até pode ser que alguma igreja, alguma denominação passe, né, essa imagem. Então, o congresso, quando as pessoas vão para o congresso, seja o católico, o espírita, ou a pessoa, né, agnóstica, ou outro que não, ou ateu, ou pessoas que vão para os nossos congressos, né, e acabam ouvindo a palavra, vendo que a gente se diverte, que a gente se alegra, que a gente festeja. Isso foi uma das coisas mais interessantes quando a gente foi daqui para lá no ônibus. Porque a farra já começa no buzu. Né? É uma farofada danada. E é divertido demais, brother. Porque cada um leva uma coisa diferente e conversa vai. Essa conversa de que crente não é animado, meu irmão, é lenda urbana. Porque a bagunça é boa, é uma bagunça divertida e é todo mundo rindo, batendo papo, conversando. E é um compartilhamento fantástico. Acho que cria aquela ideia, né? Eu acho que para se divertir, para alegrar, a pessoa precisa ou a bebida alcoólica ou usar algo que lhe traga, né, um prazer momentâneo, né? E aí a gente vai vendo e a gente descobre nas escrituras, né, que tem uma alegria que é plena, uma alegria que é abundante. O Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então, a gente encontra alegria na presença do Senhor. E aí, um teólogo chamado Santo Agostinho, que viveu terceiro século depois de Cristo, ele vai dizer algo que eu tenho repetido, né? Agostinho diz que, referindo-se a Deus, ele diz: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Então, essa é a realidade. O Senhor nos fez para Ele, e é nele que a gente encontra razão para viver, alegria verdadeira e abundante, nós encontramos no Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, você é feliz, você é alegre, você está contente, satisfeito com a vida, não é porque tudo está dando certo, não é porque tudo é maravilhoso, porque às vezes as pessoas recorrem a subterfúgios, a meios para fugir da realidade, para ter um momento de prazer e de alegria. E o apóstolo Paulo, voltando ao texto de Filipenses, quando ele escreve Filipenses, ele está preso, né? Está privado de sua liberdade, de tantas outras coisas que ele poderia desfrutar, livre, solto, mas ele está preso, e Paulo vai dizer assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele vai enumerar: tanto honrado,
Ou seja, honrado, elogiado, prestigiado, reconhecido, como humilhado, esquecido, desprezado, traído, né? Em tudo e em todas as coisas eu tenho experiência. Ele vai citar aquele versículo que quem está em casa talvez já tenha citado, já tenha ouvido falar. Quando Paulo diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz o tudo posso naquele que me fortalece após ter dito, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, eu posso tudo porque Deus me fortalece. Então eu posso estar vivendo uma situação difícil, de privações, ou de humilhação, ou de alegria, ou de abundância, porque independente da situação e da circunstância, é Deus quem me fortalece. Então essa alegria que você viu, né, o que podemos, de certa forma, testemunhar é essa alegria que a gente encontra em Cristo. Jesus um dia estava lá na festa dos judeus, se levanta e diz assim, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é essa certeza, é essa água viva, essa alegria verdadeira que nós encontramos em Cristo. E o interessante, com certeza, e o interessante demais, porque assim, o ambiente é tão agradável que quando eu comecei a frequentar os eventos, eu bebia. E muito. Né? Eu gostava muito. E nos eventos eu não sentia necessidade de beber. Era um momento que, enquanto o pessoal falava assim, inclusive alguns amigos também que foram na época, que também bebiam, que deixavam de alguns momentos que estavam no evento e falavam, não, vamos na rua, vamos fazer. Eu nunca fui. Todos os encontros que teve dos encontros para casais, todas as vezes eu só ficava no hotel para poder ter oportunidade de ouvir a palavra, de acompanhar, porque cada vez era mais edificante. E agora, em novembro, tem de novo. Em novembro vem aí mais um congresso. Estaremos lá, com certeza, pastor. Estaremos lá. Né? Exatamente, pastor. Acho que foi a partir dos congressos para casais que eu tive a oportunidade de começar a conhecer melhor a igreja, conhecer melhor o Senhor, conhecer melhor a igreja presbiteriana. E foi a partir daí que eu comecei a frequentar aos poucos, né? A igreja. E assim, e como uma coisa que o senhor falou que eu achei muito interessante, o Congresso para Casais não é só para quem já é da igreja, né? E não existe essa limitação, não, porque eu não sou crente, eu não vou. Quando eu fui pela primeira vez eu não era, tá entendendo? E eu acho isso muito massa, porque é uma oportunidade de outras pessoas que às vezes não se colocariam à disposição de estar num ambiente como esse, de estar ouvindo a palavra, onde elas vão ter essa oportunidade, em alguns momentos, de ter o coração tocado, né, pelo Espírito Santo. E boa parte dos nossos congressos, grande parte dos participantes, eles não são, né, ou a maioria não é da igreja evangélica. Boa parte são católicos, né, espíritas, são pessoas de diversas religiões. Né? Na realidade, o nosso convite é ir a um congresso para casais. O propósito, abençoar famílias. E aí independe do credo, da classe social, depende da cidade, de onde é. A gente tem convidado, as portas estão abertas, né, para o casal que desejar participar. A gente não tem feito restrições, né, à participação das pessoas. Lá vai se ouvir a palavra, vai se compartilhar, vai ter momentos de sentar, de conversar. Temos nossas noites especiais. Acho que isso vai fortalecendo o casal, vai abençoando. Breno, assim, você como empresário, como empreendedor, você sabe que tudo na vida a gente se aperfeiçoa, a gente estuda, a gente se prepara. Né? Você é engenheiro, né? Você foi para a faculdade, você estudou. Depois que você veio de lá, por certo, você tem feito especializações, você tem feito cursos, você tem ido para treinamentos, tantos lugares. E nessa caminhada eu pensei muito sobre isso. A gente se prepara para tanta coisa, a gente não se prepara para casar. Né? Então a gente casa
muito imaturo ou despreparados, né? A gente acha que casamento é só casou, entrou para dentro de casa E já e foi. está resolvido. Não é bem assim que funciona. Então, muitas vezes, quando a gente foi a alguns casais, né, convidando, fazendo a inscrição, a gente encontrava casas belas, né, tudo muito requintado, os móveis, mas um casamento que não representava aquilo que o ambiente, né? E quantas vezes a gente foi em casas simples, né, e que aquele casal não tinha tudo o que gostaria de ter, mas tinha um casamento sólido, um casamento forte, né? E muitas vezes a gente desafiou os casais. Olha, o valor da inscrição do congresso talvez dê para você comprar a sua geladeira do sonho, ou o seu sofá do sonho, né? Então, é um valor que às vezes a gente investe em coisas, mas não investe no casal. Então, tem muitos casais com muitas coisas boas dentro de casa, né? E que talvez pensa no valor monetário. Não, esse dinheiro daria para eu comprar um sofá novo. E de repente você tem um sofá novo, a geladeira nova, o fogão novo, a televisão de última geração, e o casamento está, né, em deficiência, está, né, em uma crise muito grande. Então, investir, né, um livro, né, uma palestra, um encontro, uma reunião, daria essa palavra aos casais, né, que nos acompanham. Invista no seu casamento, invista na relação, né, no seu marido, sua esposa. Às vezes a gente se dá tanto para os nossos filhos, e tem mesmo. E a gente sabe, quando a gente casa e tem filhos, a gente passa a viver para os filhos. Mas eu diria que um dos maiores investimentos que você pode fazer na vida dos seus filhos é investir no seu casamento. Sim. Porque se o casal permanecer ali firme, sendo um exemplo de uma boa relação, os maiores beneficiados vão ser os filhos. Agora, se você não investe no casamento, na relação, esse casamento se desfaz, e aí os filhos são os que mais irão sofrer em consequência de não ter o pai e a mãe, de não ter... Eu tive a grata felicidade de ter um exemplo dentro de casa, né? O Pretinho e a Pretinha, né? Pepeu e Dona Ceissa era não. Minha mãe ainda está aqui com a gente, meu pai, Deus o tenha, já foi, mas assim, meu pai sempre foi um exemplo e uma referência de marido dentro de casa. Ele era o camarada que, se minha mãe não fosse, ele não ia, né? Onde ele estava com ela. Onde estava o Pretinho, estava a Pretinha. Eles só estavam juntos. E eu achava interessante que, quando eu era jovem, eu chegava para meu pai assim. E aí, a criança sempre tem isso, né? O mais importante é os filhos ou é a mãe? Ele falou: sua mãe, meu irmão. Vocês vão crescer, vão se picar. Eu vou ficar aqui com a minha Pretinha e vocês, cada um vai caçar o canto de vocês. E eu falava assim: rapaz, eu sou filho, tem que ser mais importante. E hoje eu tenho uma esposa, a quem eu amo, a quem eu dedico a minha vida. Tenho 3 filhos lindos que eu agradeço a Deus todos os dias pela bênção de tê-los. Mas entendo que meu objetivo hoje é criá-los para o mundo. E a mesma coisa, meus filhos, eles vão montar a família deles. Cada um vai se estruturar, vai se organizar, que Deus assim permita. Mas eu tenho que tomar conta da minha patroa, minha bênção, que é quem vai estar comigo, dividindo, que já lambeu meio mundo de sal junto comigo. E hoje a gente continua junto, graças a Deus. Né? Mas aí antigamente eu ficava falando assim: rapaz, qual é de Pepeu vai dar mais moral pra mulher do que você. Investindo e se dando mais a ela, os maiores beneficiados foram vocês. Com certeza. Na realidade, o pensamento contrário é que tem sido danoso para muitos, né? Porque hoje, às vezes, uma mãe ou um pai que se dedica plenamente a um filho ou uma filha e esquece do seu cônjuge, né? Embora isso aparentemente seja um amor pleno, meu filho e minha filha é a coisa mais importante, e não quer dizer que eles não sejam importantes, mas numa relação conjugal, familiar, o cônjuge,
né, é a pessoa mais importante. Se o casal entender isso, consequentemente os filhos serão os maiores beneficiados, né? E você tem dado testemunho e viu isso dentro da sua casa, né? E uma coisa interessante é que as pessoas acham que é simples preparar um evento desse, mas não é não. Vocês podem ter certeza que para poder fazer um evento desse acontecer com a maestria de excelência que o Ministério Juntos, né, coordenado pelo senhor, consegue fazer, eu entendo que às vezes acontecem alguns desafios significativos, né? Por exemplo, esse congresso agora nós temos previsão de quantos casais? 200 casais. 200 casais. No mínimo 400 cabeças. Não é primeiro qualquer hotel que aguenta receber uma galera dessa, concorda comigo? Tem que ter uma estruturazinha para poder organizar e receber. Cada vez mais, né? E hoje a gente chegou, né? Pra gente, você pensar numa igreja do interior, Irecê, né? Sobre uma perspectiva, assim, geral, né? Nós somos uma igreja pequena que tem feito um congresso numa dimensão muito maior do que a nossa capacidade, né, seria de fazer, né? Hoje se pensa em um congresso assim, feito como a gente está fazendo, né, numa igreja que tem uma estrutura muito maior, que daria condições, né? E a gente vem arrastando aí, conseguindo, graças a Deus, desafiando, e o congresso tomou essa dimensão, né? Hoje a gente tem participando do congresso gente do Rio, gente de Pernambuco, Paraíba, né, do Goiás, gente de São Paulo, então, e a grande parte aqui mesmo da região de Irecê, né? Irecê, da micro e macro região. Então, o desafio está aí e esse ano estaremos em Pernambuco, né? E os congressos são assim, né? Era de ano em ano, aí a gente tem feito 2 em 2 anos. Esse ano iremos para Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, e pelo crescimento do número de casais, exige-se ir para um hotel que dê condições de receber, né? E aí a gente está indo para um resort esse ano, ali próximo de Porto de Galinhas, em Cabo de Santo Agostinho, né? Então, se você está aí acompanhando a gente, tiver vontade, interesse de participar... Já é a pergunta que eu ia fazer. Diante desse contexto, ainda tem alguma vaga disponível? Porque a gente sabe que quando lança logo o evento, eu sei que a maioria das vagas já saem logo no início, né? Mas a gente sabe que no decorrer do evento, algumas pessoas, por alguma questão, ou por uma questão de saúde, ou por uma questão de organização, acabam não conseguindo, né? E aí acabam disponibilizando essas vagas. Ainda teria alguma vaga disponível? E ontem eu sentei com a agência, ontem nós tínhamos uma vaga. Ó, uma só. E eu falo isso por quê? Porque há mais ou menos uns 15 dias atrás que eu liguei para o senhor para poder... Eu estava em reunião com o meu sócio, com o Rafa, e aí conversando com ele, e aí eu falando para ele o quanto o Congresso para Casais foi edificante na minha relação com a minha esposa, na nossa vida conjugal, e o quanto a gente achava importante a oportunidade dos casais frequentarem os congressos. E aí ele falou, pô, Branco, quando é que vai ser o próximo? Aí eu falei para ele da data. Ele falou, rapaz, será que tem vaga? Eu falei, não sei, mas eu vou mandar uma mensagem pro pastor aqui rapidinho, que se tiver uma vaga aí, graças a Deus tinha surgido uma vaga, né, naquele momento. E aí rapidinho a gente já se organizou, ele já providenciou, e ele vai ter a oportunidade de estar lá com a gente esse ano também. Né? Então você aproveita a oportunidade, só tem uma vaga para um casal. Então, se você, né, quer ter a oportunidade de compartilhar esse momento com a gente, de transformar o seu casamento, né, como eu tive a oportunidade de transformar o meu, e eu acredito que de várias outras pessoas que tiveram a oportunidade de participar, quem sabe, esse é o momento. Né? Você que está com um problema conjugal, você que não está se sentindo bem, você que precisa melhorar, é como o senhor falou, às vezes a gente investe em tanta coisa, em várias outras coisas, em bens materiais, em viagens de passeio, e a gente acaba não se colocando à disposição para ir para um ambiente como esse, onde vai ser restaurado um casamento. E o congresso nosso junta tudo isso, né? Junta o passeio, você faz um passeio bom, você vai para um resort, você vai para um lugar especial, mas soma-se a isso um congresso, em que você vai ouvir uma palavra, vai refletir, vai pensar, vai estar com outros casais,
com o mesmo propósito, vai ter um bom papo, uma boa conversa, então é tudo de bom. É edificante demais, né? É uma oportunidade realmente de gerar novas amizades, novas relações, novas pessoas. Uma coisa que eu achei muito interessante também no congresso que eu comecei a conhecer vários membros da igreja no congresso para casais, né? As relações começaram acontecendo, as amizades começaram acontecendo no próprio congresso, né? E isso é muito interessante. Então aproveita, viu? Só tem uma vaga, corre logo, né? Para você não perder a sua oportunidade. E outra coisa interessante, pastor, que eu queria tocar nesse tema também, porque eu tive a oportunidade de participar em uns 2 momentos, que os 2 projetos da igreja que eu acho que são, na minha concepção, daqueles que eu tive a oportunidade de participar, que são os mais bonitos e os que mais impactam vidas, né? Que é o Congresso para Casais, porque ele impactou minha vida de maneira muito assertiva, e as ações sociais como os que aconteceram, né, nos últimos meses, que teve aquele de Chique-Chique e o de Presidente Dutra, não foi isso? Isso. Eu queria que o senhor me falasse um pouco mais. Como é que surgiu esse projeto? Porque é interessante também que não só a Igreja Presbiteriana de Irecê, mas com apoio também da igreja, né, lá de Piritiba. E como foi, cara? Que do nada a galera falou assim, não, vamos sair todo mundo agora aqui, vamos parar para abençoar uma cidade, porque é interessante porque quando a gente chegou em Xique-Chique, quando eu cheguei em Xique-Chique naquele dia com o senhor para poder entender a realidade daquelas pessoas, as limitações que tinha com relação a isso e quanto foi impactado aquela sociedade diante de um dia de trabalho social com médicos, psicólogos, odontólogos, né? E é um negócio assim que, pelo amor de Deus, fantástico. Ótimo. Assim, a igreja Presbiteriana do Brasil tem uma universidade chamada Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Mackenzie, que na década de 80, acho que 70, 80, teve um projeto aqui em Irecê, que era o projeto Rondon, naquela área que hoje funciona a Secretaria da Educação, tudo, e que a universidade tinha um polo aqui em Irecê de ações as mais diversas, né? E o Mackenzie hoje tem um programa de voluntariado, em que procura estimular dentro da própria universidade, e isso se ampliou para a Igreja Presbiteriana de forma nacional. E a nossa igreja foi estimulada a ser uma igreja voltada para o trabalho voluntário. Então, já há mais de uma década, a gente já fazia isso, mas naquele momento com um alcance menor, mais reduzido. Nós não tínhamos, às vezes, os profissionais que hoje nós temos acesso, né, que foi construindo durante esse tempo. Então, a gente ia para um bairro, né, da cidade, aqui mesmo, Irecê, fazia algumas ações, né, levava alguns palestrantes, né, doações, o corte de cabelo, e procurava servir ali de alguma forma. E durante os anos isso foi ampliando, até pelo próprio crescimento da igreja, profissionais da área da saúde e outros profissionais que foram, né, se achegando à igreja, e isso fez com que a gente hoje pudesse realizar esse evento com um impacto um pouco maior. Então, o evento em Xique-Chique, que nós fizemos, né, no primeiro semestre desse ano e agora no segundo semestre em Presidente Dutra, é algo que a igreja vem sendo construída, né, vem chegando a algo como a gente tem feito. E é essa a nossa missão, né? A missão de Cristo foi o Deus que se fez homem, desceu e veio não para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Então, quando a igreja sai das 4 paredes e vai para a sociedade, se aproxima das pessoas, ela não está, né, nada mais do que imitando aquilo que Cristo fez, né? Ele veio, ele deixou sua glória, se esvaziou, foi em busca
né, do homem, do perdido, do publicano, da mulher, da criança, né, e pôde servir. Então, esse é o nosso chamado como igreja, poder servir. Então, o profissional hoje da igreja, o médico, ou a enfermeira, ou a nutricionista, ou a psicóloga, pessoas que estão ali na área da saúde. Quando você nos perguntou no início, né, do nosso bate-papo aqui sobre o chamado, eu fui chamado e hoje sirvo ao Senhor como pastor. Você foi chamado e você, né, serve ao Senhor como engenheiro, como empresário, a professora, psicólogo. Então, Cristo é o Senhor de todos nós e é independente da profissão, do talento que você tem agora, como servo de Cristo, você o serve com aquilo que você tem. Lembra daquela multiplicação dos pães, Sim. em que Jesus tinha lá uma multidão faminta, e Jesus chega para os discípulos, que é a sua igreja, e diz: o que é que vocês têm? Ah, Senhor, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Então, quando eu olho para esse texto, é isso. Deus é quem faz o milagre. Deus é quem abençoa pessoas. Mas ele pergunta para a igreja: o que é que vocês têm? A gente tem 5 pães e 2 peixes. Então, coloque o que você tem nas mãos do Senhor. Então, quando você vai, participa do voluntariado e dispõe o que você tem, seja o caminhão, como você levou lá, o muque, para a gente fazer aquele trabalho lá, né? Seja o outro, né, que dispõe do talento, um pedreiro que vai, como a gente fez a reforma lá de uma casa em Presidente Dutra, né? Ou o médico, a pessoa da ultrassom, ou a técnica de enfermagem, ou até mesmo aquela pessoa lá da igreja, que não é médica, não tem um carro, mas doa uma roupa, né? Eu tenho aqui uma roupa e a gente faz e leva o bazar e doa uma roupa. Então, ou a pessoa que vai para a cozinha para fazer o almoço para os voluntários que estão lá na rua, servindo. Então, o que é que você tem? Né? E aí, aqui só tem 5 pães e 2 peixes. Então, o pouco que você tem já é suficiente para Deus fazer um milagre. E quando junta tanta gente querendo fazer o bem, faz um negócio interessante demais. E é interessante você comentar com relação a isso, porque, por exemplo, tem um pizzaiolo nosso, Morinha, ele, digamos assim, a diversão dele é aquelas máquinas de pegar pelúcia. Então, toda vez que ele tem a oportunidade, e assim, ele é um camarada que ele conhece todas as máquinas da cidade, como é que a máquina funciona e qual é o momento certo de você colocar, porque o cara vai lá, gasta 10, 20, 30 reais, não tira nada, ele fica ali só de butuca, olhando assim, esperando a hora certa. Porque diz que a máquina ela só fica firme no momento certo, para pegar o boneco tem que estar do jeito certo. Então ele vai lá ver o povo brincando e ele não vai não, ele fica só olhando, esperando o momento certo. Quando menos espera, ele vai lá e... Resultado dessa brincadeira. Esse ano, quando teve o evento, eu falei, cheguei lá em casa, eu falei, ó, vamos pro evento lá de Presidente Dutra, minha filha, e vamos juntar essas pelúcias aqui, porque tem pelúcia demais aqui dentro de casa. Não tem para que você só ter tanto. Vamos fazer o seguinte, você vai separar 5 para você. E o resto nós vamos levar para doar para poder fazer a diferença em outras famílias. Rapaz, quando eu comecei a juntar pelúcia, deu 2 sacolas de pelúcia cheia. Devia ter pelo menos umas 150 pelúcias dentro dessa brincadeira. Agora imagina quantas... E aí disse que quando eu cheguei lá, fiz até um vídeo que eu achei interessante. Era um L assim, ó, só de pelúcia. Eu tive que dar para encher umas 3 maquininhas daquela ali, nesses 2 anos que ele pegou pelúcia lá e distribuindo. E você via, justamente como você falou, no bazar, a alegria das crianças, de estar tendo oportunidade. Às vezes nem todos têm oportunidade de ter uma pelúcia daquela, de ter um brinquedo daquele. Então, você acaba transformando um pouco com Deus é muito, entendendo? Então, às vezes, uma pequena doação de um, de outro, eu vejo que cada membro da igreja, outras pessoas levando roupas, levando vários processos. Então, quando você menos espera, são sacolas e sacolas e sacolas de roupa que acaba... É tanta coisa que chega dentro de um negócio como esse, que às vezes nem o pessoal nem leva tudo, ainda sobra para outro evento ainda, isso, né? Isso que junta, né? O pouco que um tem, que é o pouco do outro, e de repente você alimenta uma multidão, né? Então, 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta mais de 5.000 homens. Então, sobre esse aspecto, quando nós colocamos nossos dons, nossos talentos, nossos recursos
para que ele faça uso, né? E você vê um milagre acontecendo. Então, é isso, esse é o chamado, a igreja é chamada, né, para servir, para ir por toda a terra e levar as boas novas, né? O evangelho, a palavra propriamente dita. A gente esteve nas ruas, pregando, proclamando, convidando as pessoas, mas também nas casas, nos PSFs, nos lugares ali, podendo servir pessoas que às vezes aguardam ali no município para fazer uma ultrassom, um exame há mais de um ano. De repente a igreja chega E faz quantos ultrassons num dia só? e faz 100 ultrassons num dia só, como a gente fez em Xique-Xique, em Presidente Dutra, e os dentistas, e cirurgias de pequeno porte. São tantas ações que podem ser pequenas para alguns, mas para aquela pessoa que foi assistida, foi tão grande, tão importante. E eu tive a oportunidade, na época que uma colega de infância trabalhava lá na secretaria, inclusive, e aí a gente conversando com relação a isso, ela falando comigo, Breno, zerou a fila da pediatria, né? Quase que zera a fila. Porque as pessoas acham que não, só é chegar. Existe todo um planejamento, toda uma organização, né? Inclusive com o próprio pessoal da cidade para poder entender quais são as maiores demandas, de que forma pode, digamos assim, auxiliar de maneira mais assertiva. E ela comentando comigo da importância de um projeto como esse, que, por exemplo, a fila da pediatria, que tinham crianças que estavam esperando 2, 3 meses para poder ter a oportunidade de ir no médico, num evento como esse, zera. A fila de exames que tinha, do ultrassom em si, que estava absurda, porque tinha uma ultrassonografista na cidade, que estava de férias, então a fila fez brrr, e aí sanou um problema de uma forma tão intensa. E é muito interessante um contexto como esse. Ótimo, muito bom. E aí você chega com 3 ultrassonografistas de uma vez só, né, atendendo em 3 áreas diferentes, a gente acaba ajudando, né? E aí o senhor falou outra coisa interessante, que assim, ir a todo canto e pregar as boas novas. E aí vem o projeto Minha Cidade para Cristo, né? Que foi o projeto, inclusive, que eu tive a oportunidade de participar antes de começar ele, digamos assim, de maneira mais ampla. Né? Você foi meu protótipo. Eu fui o protótipo do pastor com relação ao projeto Minha Cidade para Cristo. Foi muito interessante que, dentro do meu processo de conversão, dentro desse meu processo de acolhimento, como o senhor falou, né? O que em alguns momentos, como para o senhor aconteceu de maneira de um dia para o outro, e comigo ele aconteceu de maneira mais gradativa. Foi interessante que eu, em São Paulo, no evento do Sales Club, que é a maior comunidade de vendas do Brasil, onde hoje eu participo de um Mastermind, que é a Elite Sales, no Sales Club, eu tinha uma palestra de um camarada chamado Leonardo Castelo. E ele foi muito assertivo quando ele falava, não existe um CPF, um CNPJ forte com um CPF fraco. E ele falava muito sobre cultura organizacional, sobre treinamento, sobre direcionamento de equipes. E aí eu já saí de lá com essa questão, tenho que voltar, tenho que ir para a academia, né? Tenho que parar de fumar. Eu ia para o evento e aí, em cada intervalo eu descia. E foi assim que eu fiquei sabendo do processo Elite, porque um dos mentores do processo também fumava um cigarro. E eu descia e ficava fumando com ele lá embaixo, batendo papo. E aí chegando desse evento em Salvador, minha esposa, bora, amor, no cinema? Eu falei, bora, tá tendo um filme que eu tá doido para assistir, A Forja. E aí no momento que é um filme que fala sobre, como é o tema, é o discipulado, justamente. E foi um filme que, digamos assim, ele me tocou muito. E foi interessante que eu cheguei em casa com a esposa e aí eu tinha um cigarro na carteira. E dentro desse momento com o cigarro, eu olhei para a carteira de cigarro assim, eu falei, amor, vou fumar esse último cigarro aqui e eu vou parar de fumar. E aí a esposa, e nessa conversa, tu já falou isso quantas vezes? Mas foi o último cigarro que eu fumei, foi aquele. Eu fumei esse cigarro
E terminei o cigarro e quando eu cheguei aqui em Irecê, eu fui na igreja. Eu lembro que eu fui lá conversar com o senhor. E aí eu passei o final de semana lá e fiquei no culto. E depois do culto eu falei, pastor, estou precisando de direcionamento. E aí o senhor falou comigo, bora começar o estudo? Minha cidade lembra disso, eu falei, bora, vai ser um prazer imenso. E aí nós iniciamos o processo de Minha Cidade para Cristo, que hoje é um projeto que foi desenvolvido pela igreja também, um processo muito mais amplo que envolveu quantos grupos pequenos? Isso, iniciamos ali, né, contigo, Fernanda, com os filhos, Breninho, Pedro, Bárbara, todo mundo sentadinho ouvindo a palavra. acompanhando, estudando a Bíblia, né, sobre a grande esperança. E a grande esperança anunciada naquele guia de estudo é que há uma promessa, a promessa de vida eterna. E Cristo fez essa promessa. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele faz tantas declarações que revelam quem ele é, ao mesmo tempo o que nós precisamos. Do alimento que sacia a fome, não a fome física, mas a fome da alma. Sim. Né? Da luz que dissipa a escuridão e as trevas que existem no nosso ser. E assim podemos sentar ali durante algumas semanas, né? Ouvir sobre a promessa, sobre a fonte da vida eterna, sobre a certeza da vida eterna, como receber a vida eterna. E foi um tempo muito especial. Eu acho que quando chegamos naquela quarta lição, na quarta semana, você e Fernando estavam prontos para dizer, não, eu me entrego, né? e é o caminho, a verdade e a vida, é o que eu busco daqui para frente. E interessante que, assim, houve aquele processo onde eu parei de fumar, um mês depois eu parei de beber e começamos os nossos estudos. E aí eu lembro que pela primeira vez eu tive vergonha de fumar em público foi quando a gente estava lá no acampamento da igreja. Que foi o momento onde eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Não? Tá errado. Foi a primeira vez na vida que eu tive vergonha. Na época, a cannabis para mim era remédio. Eu tinha receita médica. Né? E aí, dentro de um contexto no qual, muito interessante também esse contexto, porque assim, não existiu preconceito em momento algum. E eu tive a oportunidade de conversar com o senhor, eu lembro disso, que foi o momento que eu cheguei para o senhor lá no acampamento e falei, pastor, pela primeira vez na minha vida, eu estou tendo vergonha de fumar. E eu nunca tinha vergonha de fumar, isso era uma coisa que eu não tinha. E aí eu comecei a sentir vergonha. E aí foi o momento que eu falei para o senhor assim, falei, mas é meu remédio, eu tenho receita médica, eu sou medicado com isso. Foi o que o senhor foi muito assertivo quando o senhor falou assim, mas tu já tentou trocar de remédio, tomar outro, para ver se não faz o mesmo efeito? Aí foi na hora que, uma coisa simples, eu parei para pensar e falei, mas rapaz, é mesmo. Será assim? E aí aquilo ficou na minha mente. E aí, diante daqueles estudos que a gente já vinha fazendo, chegou um momento que eu estava em casa. E aí eu acordava, continuava fumando ainda, mas assim, eu comecei a acordar todos os dias às 5 horas da manhã. E aí, para ouvir a palavra, duas pessoas que eu acompanhei durante um bom tempo, que foi, além dos estudos que a gente estava fazendo lá em casa, foi a Ana Luchini e o Tiago Rocha, que são da equipe do Massal, que eles faziam o 459, que é um projeto onde a galera começava às 4h59 da manhã e 5 horas da manhã até às 6. Então, 6 horas eu ia para academia, então eu já acordava mais cedo para ouvir a palavra. E esse dia me marcou muito, porque eu acho que a gente não tinha concluído ainda a quarta semana, estava na terceira semana, se não me engano, do Minha Cidade para Cristo. E eu estava lá em casa fumando e ouvindo a palavra, e eu até comentei um contexto como esse que eu falava o seguinte, é pecado orar fumando e fumar orando. Quantas pessoas, acho que como eu, naquele momento, não estavam
pedindo a Deus força para abandonar um vício. E que não estava encontrando essa força dentro de mim mesmo, dentro de si. E foi o momento que eu ouvi a palavra e o Espírito Santo tocou no meu coração. E era uma palavra sobre vícios e falando que a gente não tinha necessidade disso, que não tinha dependência disso, que não era para acontecer mais isso. E foi o momento que eu parei e eu comecei a chorar em casa do nada. E o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: você não vai fumar mais, você não precisa mais disso para você. E a partir daquele momento ali foi o último fumar cigarro que eu fumei na minha vida. E espero nunca mais precisar disso. Então, e foi muito interessante que eu cheguei para minha esposa e falei assim: amor, parei de fumar. Ela olhou para minha cara assim e falou: você tá doido? Não faz isso não, que você vai matar todo mundo do juízo aqui em casa. Aqui. Ela já tinha passado, já viu aquela conversa, gato escaldado, ter medo de água fria? Quantas vezes eu tinha parado de fumar o cigarro, e então falava que ia parar, e eu entrava naquela crise de abstinência, e eu ficava nervoso, eu ficava ansioso, eu ficava agoniado, e aí as pessoas não podiam falar comigo, que eu ficava grosseiro, eu ficava... Mas ao contrário, Deus parece que tocou em meu coração e tirou assim: você não precisa mais disso. E para não dizer que eu não tinha... Lógico que depois disso, continuo fazendo um estudo bíblico, e aí cada vez mais frequentando, estudando a palavra e entendendo justamente. Comecei o acompanhamento com o meu psicólogo também, que é um cara que eu sou fã, que é o Lucas Deotti. E aí fortalecendo cada vez mais a cabeça. E foi interessante que um dia ele chegou para mim lá dentro do consultório dele falando o seguinte: Brenão, você para mim hoje é um exemplo aqui dentro do meu consultório. Eu falei assim: por quê, meu irmão? Ele falou: porque uma pessoa como você, que passou tanto tempo dentro desse contexto, fumando e bebendo, e depois, através de um propósito, através de uma religião, você se apoiou nesse alicerce e você conseguiu se livrar. E uma coisa que eu tinha certeza que você não ia conseguir, que eu achava que você não ia conseguir. Eu vi pessoas que, menos do que você, que foram obrigadas a entrar no processo de internação para conseguir abandonar um vício como esse. Mas eu falei para ele: pois é, Lucas, não fui eu. Foi Deus que tocou em meu coração e tirou e me transformou numa nova E criatura. essa é a única resposta. Eu não tenho outra explicação para isso. Humanamente, vou dizer que é impossível, né? É improvável, né? Mas acontece, né? Tantas pessoas que viveram em escravidão, né? A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado, mas aí Jesus vai dizer em João 8: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa é uma obra de Cristo, né? Domingo passado a gente falou na igreja sobre isso. Ele é a luz da vida. E essa luz veio, né? E veio para iluminar a mim e a você, né? E ele diz: quem me segue jamais andará em trevas. E saber que isso é um processo, né, Breno? É um processo. Breno é perfeito? Não. Breno está com todas as áreas da vida resolvidas? Não. Nem eu, nem ninguém. O apóstolo Paulo, né, que é o apóstolo Paulo, um homem que foi uma vida exemplar de abnegação, de renúncia, de sacrifício, pregando o evangelho. Paulo vai escrever aos Filipenses e ele vai dizer assim: eu não alcancei a perfeição. E ele está falando de maturidade, né, desse ideal. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Então há um alvo, há um modelo, e o modelo é Cristo. O modelo de Breno não é Valtenor, nem o Pablo, nem aquela outra pessoa. Sim. O nosso modelo é Cristo. Essas pessoas foram, digamos assim, meios de comunicação, de fazer com que a palavra chegasse até a mim, para que Cristo pudesse trazer essa transformação e executar essa transformação. Foram meios de ouvir a palavra, na verdade. Isso. Então, é progredir, porque nessa caminhada, e aí é possível, né, um deslize, um erro, nós estamos no processo, né, quando lá no início você perguntou, né, sobre
sobre esse processo, o Valtenor, como pastor de 25 anos atrás para o Valtenor hoje é outro. Não sou o que eu deveria ser, né? Mas eu sempre lembro dessa expressão. Olha, eu não sou o que eu deveria ser, mas também eu não sou o que um dia eu fui. Então, eu não estou mais lá. Eu não cheguei ainda lá, mas também não estou mais onde um dia eu estive. A gente caminhou, a gente progrediu, por certo? Né? Breno ou tantos outros que têm vivido essa experiência, né? Do encontro com Cristo, dessa nova vida em Cristo, ainda não é o que deveria ser, mas com certeza não é. Também não é o que um dia já foi. Com Né? certeza. É uma nova criatura que está num processo. De evolução, de crescimento que a Bíblia vai constante. chamar de santificação, né? Um processo de todos os dias, um novo passo, né? Se levantando, se reerguendo, conhecendo o Senhor por meio da palavra, imitando a Cristo, e aí a gente vai progredindo cada vez mais. Interessante demais, porque eu estava tendo a oportunidade, inclusive na empresa, esses dias eu fiz um DDS, um diálogo diário, que eu estava até mostrando para o senhor ontem. E dentro desses momentos, sempre que a gente tem a oportunidade hoje, a gente está falando de Cristo, do que Ele teve a oportunidade de fazer, de como Ele conseguiu transformar e modificar, e o quanto isso impacta, enquanto isso impactou na minha vida, enquanto isso transformou a minha vida no decorrer, digamos, de um espaço de tempo muito curto. Porque, como eu falava lá no DDS, né? Antes a gente queria resolver as coisas na força do braço. E a gente percebe que tudo na vida tem um propósito, que tudo na vida tem um direcionamento. E às vezes, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é o melhor para mim, não necessariamente é o que Deus entende que é o melhor para mim, que é o caminho que eu devo seguir. Eu vi numa palestra lá em São Paulo que eu achei muito interessante, que às vezes, imagina você correr uma vida toda, uma prova, e quando você terminar, você perceber que estava na prova errada. Que o caminho que você devia seguir não era aquele. E eu vejo como isso, que eu vinha tentando correr uma maratona que não era minha. Né? E aí, quando eu deixei de querer resolver as coisas na força do braço e começar a resolver com o coração e com a oração e pedindo um direcionamento a Deus, Ele vem me mostrando cada vez mais o que fazer, como fazer. E é uma coisa que eu faço quase que diariamente, é pedir a Deus, traz para perto as pessoas que fazem parte do meu propósito. Afasta de mim aquelas que não fazem parte do meu propósito, me direciona, me orienta para que eu possa ser cada vez mais assertivo. E graças a Deus a minha vida tem se transformado cada vez mais. Uma coisa interessante, eu bebia muito. Então vacilou a discussão que eu tinha com a mulher. Por quê? Porque o cara bebia demais, chegava em casa embriagado, a mulher chateada com razão. Depois que eu parei de beber, eu só tive uma discussão com a minha mulher. Foi o dia que eu peguei a bateria, tirei do meu estúdio e botei na sala de casa. Mas é aquela coisa mesmo, é uma bateria. É quase o cara pegar um bode e botar no meio da sala. Né? O cara que vou trazer um problema para dentro de casa, o cara pega um bode e bota no meio da sala. Mas por que você trouxe um bode? Porque um bode ele vai chegar ali, vai berrar, vai dar trabalho, vai cagar tudo, vai sujar tudo. E aí você não tem um problema e você causa o problema para depois você tirar o problema. E agora você não tem mais problema no mundo. Então a discussão que teve o quê? Uma bateria que eu botei dentro de casa. Ela falou, você fica bagunçando a casa toda. Aí eu falei, vou arrumar outro cantinho para ela. Eu já tirei da sala. Aí você vê, enquanto a transformação ela vai acontecendo e ela vai mudando. Mas assim, interessante, pastor, que esse projeto Minha Cidade para Cristo, que começou, digamos assim, que eu fui a cobaia, boa cobaia, né, o projeto disso aí. A igreja ela tem um projeto também que são os grupos pequenos, né? Que faz o estudo bíblico. E no início tinham, sei lá, 30, 40 grupos. E aí depois do projeto Minha Cidade para Cristo se expandeu também de maneira muito ampla, não foi? Isso. Hoje a gente já vinha há alguns anos, nós tínhamos grupos pequenos, são reuniões que acontecem nos lares, né? A igreja Betânia, e aí eu peguei o nome Betânia. Betânia era uma pequena aldeia
que tinha próximo de Jerusalém, em que morava uma família muito amiga de Jesus, que era Lázaro, Marta e Maria, né? E era como um lugar de refúgio. Jesus estava sempre indo a Betânia, ao lar de Lázaro, Maria. E eu fiz uma associação entre o nome Betânia, que é o nome da igreja, e o lar de Marta, Lázaro e Maria, que era um lugar em que Jesus estava sempre ali, né, se acomodando, renovando suas forças, né? E eu fiz como um acróstico, né, lar, lugar de apoio e restauração. Então hoje a gente tem os grupos pequenos que a gente chama de lar, que é um lugar de apoio, né, de amizade, de renovo, de restauração. E nós já temos os grupos pequenos na igreja, já tínhamos, não sei se 10 anos, em 20 grupos, 25 grupos, e agora com o projeto Minha Cidade para Cristo, inicialmente eles se multiplicaram para uns 90 grupos. Então hoje na cidade de Irecê a gente tem vários lares, né, no Baixão, no Jardim Europa, no Recanto, no Fundação Bradesco, na Vila Liberdade, no Alto do Moura, né? E aí a gente tem esses grupos espalhados estudando a palavra, estudando as escrituras, né? Aquilo que fizemos contigo, estudando aquelas lições. Esse pessoal já fez isso e agora está estudando o Evangelho de João, né? De forma sistemática, né? Capítulo por capítulo. E nós temos ali pessoas, né, da igreja e convidados, amigos, familiares, colegas de trabalho, que a gente tem convidado para vir estudar a Bíblia, conhecer Jesus, porque Jesus é quem muda a nossa vida, é quem muda a nossa história, é que transforma a vida do homem, como aconteceu com sua vida, aconteceu com a minha vida, tem acontecido com a vida de tantas pessoas, né, ricas ou pobres, com tudo de bom ou não tendo nada, porque na última reunião agora no grupo pequeno, eu falei justamente isso, né? Tinha lá umas 2 médicas, tinha um professor, né? Tinha um advogado e a gente conversando, e por eu estar no Manaim, né? Que é uma comunidade terapêutica, né? De reabilitação para dependentes químicos, né? Que chama hoje de drogas psicoativas, né? Eu estou como presidente do Manaim há 2 anos, e um dia conversando com o pessoal do Manaim, e eu trouxe esse exemplo para o grupo pequeno, e veja quem eu citei do grupo pequeno, né? 2 médicas, um professor, um advogado, uma funcionária pública, que talvez sobre uma perspectiva da sociedade é um povo que está de boa, né? E quem está no Manaim são os perdidos, né? Sim. Dali o pessoal. E um dia eu falei para o pessoal do Manaim, olha, perdido está, não é quem está aqui. Perdido está é quem não tem Cristo. Sobre esse aspecto, vocês sem Cristo estão perdidos aqui, mas perdido está também o advogado, ou o empresário agora engravatado, que está lá no ambiente, no ar-condicionado, que para a sociedade é um bom pai de família, é um empresário, é rico, tem tudo de bom e de melhor, mas se estiver sem Cristo, está tão perdido quanto quem está aqui no Manaim. Então, o que faz uma pessoa estar perdida ou não, não é o seu grau de escolaridade, não é o prestígio ou a fama que ela tem na sociedade, não é a formação acadêmica que ela tem, não é a religião que ela professa. O que faz uma pessoa estar salva ou perdida é Cristo. Jesus é o Salvador. E aí no grupo pequeno, porque a gente está estudando o Evangelho de João, e o capítulo 1, João vai dizer que Jesus é aquele que veio para ser luz. Veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João Batista vai dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele vai chamar André, vai chamar Natanael, e ali ele vai começar a chamar homens para segui-lo. É isso que o Senhor tem feito por meio do Evangelho, o projeto Minha Cidade para Cristo, os grupos pequenos, ou os templos que estão aí abertos, que hoje estão pregando o Evangelho, porque infelizmente muitas igrejas se afastaram do verdadeiro Evangelho, né?
não pregam mais a Cristo, o Evangelho, a palavra, o arrependimento, a mudança de vida, né, a crucificação do eu, a ida a Cristo. Então, hoje a gente tem procurado fazer isso, manter a fidelidade às Escrituras Sagradas. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, é a ela que nós seguimos, não novidades, não é modismo, não é o que traz as pessoas para a igreja, mas é o que muda a vida de uma pessoa, é Cristo, é a palavra. Então, Breno, hoje nós temos esses lares. Então, quem é aí de Irecê, que está nos acompanhando, né, quiser ser pastoreado, quiser mentoria, quiser esse acompanhamento, quer conhecer mais de Cristo, quem sabe você pode também nos procurar. Falamos do Congresso de Casais, falamos do voluntariado. Se quiser nos servir com o pouco que você tem, né, para servir quando formos a Itaguaçu da Bahia, ou Gentil do Ouro, ou uma outra cidade, ou aqui mesmo em Irecê, né, servir a uma comunidade. Se você tem um talento, o pouco que você tem, quiser juntar com o pouco que a gente tem para a gente poder servir alguém, a gente está disposto. Então, quiser ir para o Congresso de Casais, quiser... Tem uma vaga só, aproveita. Vir para os nossos lares, né? O Manaim, né? É até bom tocar no assunto Sim. do Manaim, né? Que é um trabalho social da igreja, né? Da igreja, particularmente da igreja presbiteriana na região, né? Que tem servido a região há mais de 30 anos. 30 anos já o Manaim. O Manaim, para quem não conhece, é uma comunidade terapêutica, né? Que ela dá apoio a pessoas que têm problemas com adictos, né? Com o uso de substâncias psicoativas, e ela faz esse acolhimento sem custo para o acolhido, não é isso? Isso, sem custo. A família não tem custo, o acolhido, né? A gente recebe de toda a região, né? Todas as cidades, até de fora da nossa micro-região. A gente recebe homens, hoje só são homens, né? Sempre foi homens, a gente não faz o atendimento de mulheres. Há outras comunidades terapêuticas que atendem o feminino, mas o Manaim está aí há 30 anos. 30 anos, é muito show. Uhum. Servindo, estendendo a mão, né? Sendo mantido por empresas, por amigos, pela igreja, né? Igrejas presbiterianas e outras igrejas, né? Que se juntam, empresários da cidade. Então, sempre quando as coisas estão apertando, Deus levanta um, levanta outro, de repente chega lá uma doação, uma prefeitura que se torna parceira. Nós temos hoje na região algumas prefeituras em parceria conosco, nos ajudando, né? E assim o Manaim vai assistindo, né? O fluxo é grande. Hoje geralmente a gente tem ali 25 homens, né? Todos os dias sendo atendidos, acompanhados. A ideia é que ele fique 9 meses dentro ali da comunidade sendo acompanhado, né? Para ser reintegrado à família, à sociedade. Às vezes entra num dia, sai no outro e depois volta. Então é uma luta que eles, né, têm. Você sabe dessa luta que se tem para se ver livre, para abandonar. Não é fácil, né? Precisa que algo do alto aconteça, né, para que de fato essa liberdade ou libertação aconteça, né? Mas isso vai se juntando, né? Eu acho que esse é o papel da igreja, que é o corpo de Cristo. É fazer o que Cristo estaria fazendo se fisicamente estivesse aqui. O que é que ele fez? Ele ajudou, ele estendeu, ele curou, ele libertou, né? Ele perdoou. Então, o papel da igreja é esse. Seja no encontro de casais, seja no voluntariado, né? Ou nos lares, nos grupos pequenos, pregando a palavra, ou no Manaim, ou em qualquer outra ação, a igreja deve ser esse corpo visível de Cristo, né? A Bíblia faz essa analogia de que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é o Senhor e nós somos o corpo. E aí as mãos, as pernas, os braços, o papel da igreja é fazer esse serviço. E Jesus diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então
a nossa missão como igreja é fazer o que Cristo estaria fazendo aqui se presente fisicamente ele estivesse. A presença dele hoje é espiritual na nossa vida, o Espírito habita em nós, é quem fortalece a igreja, é quem impulsiona a igreja, é quem cria na igreja o caráter de Cristo, é quem santifica as nossas vidas para que a gente glorifique a Deus, fazendo o que Cristo fez enquanto no ministério terreno ele fez e está registrado nas Escrituras. É isso que a gente vai fazendo, Breno. Aproveitar até a oportunidade aqui para fazer um chamado para você, empresário daqui da cidade de Irecê, que gostaria, que teve o seu coração tocado, para poder auxiliar essa comunidade de alguma forma. Né? Se você tiver interesse em ser um patrocinador, de ser um auxiliador com relação à comunidade, como é que funciona, pastor? Por exemplo, um empresário que ele gostaria de auxiliar o Manaim, dele ter uma parceria com o Manaim, como é que ele poderia, digamos assim, qual seria o meio de comunicação para que ele pudesse entrar em contato e se tornar um apoiador do Manaim? Ótimo, ótimo. Hoje nós temos em Irecê algumas ações, algumas empresas que têm feito isso, e aí depende do valor, né? Do custo da ajuda menor, ajuda maior, a gente agradece cada uma delas, porque quando cada uma delas Pouco chega, com Deus é muito. né, aquela ajuda pequena já vai ser o frango do almoço daquele dia, e assim a gente vai equilibrando ali os pratos e para poder abençoar aqueles homens que estão ali. Então, se algum empresário, né, alguma empresa deseja ajudar o Manaim, e o Manaim ultimamente está precisando muito, né, você pode nos procurar, entrar em contato conosco, né, na igreja, temos aí a rede social, tem o Instagram do Manaim, Manaim Gente Livre, você pode também acessar posteriormente e entrar em contato conosco, nos convidar para a gente fazer uma visita a vocês, apresentar um pouco do projeto do Manaim e ver de que forma, qual o meio melhor, de que forma você pode nos ajudar, e seremos muito gratos a cada um de vocês. Então já sabe como, né? Então, se você se sentiu tocado do apoio do Manaim, né, de auxiliar e de abençoar a vida dessas pessoas que estão sendo, digamos assim, direcionadas e orientadas dentro desse projeto, você já sabe que você tem a igreja, você tem a página social, tem um pastor, né, para que possa fazer esse direcionamento da maneira mais assertiva possível. E aproveitar também, pastor, como o senhor falou, com relação a grupos pequenos, a igreja presbiteriana Betânia hoje, ela funciona aqui em Irecê, não é isso? E tem outras unidades que hoje também em Xique-Xique, em Presidente Dutra. Mas assim, quais são, acho que para quem vai chegar aqui o cara está curioso, e quais são os dias de culto? Qual é o momento que eu posso ir lá para poder ouvir a palavra? Tá entendendo? Quais os momentos que o pessoal tem a oportunidade? Até porque, assim, por exemplo, você ficou interessado, pô, eu queria estar num grupo pequeno desse. Com certeza vai ter um grupo pequeno desse lá na sua rua, não necessariamente na sua rua, mas no seu bairro é muito provável. E você pode ter certeza que você vai ser acolhido. Mas para isso você tem que descobrir onde é. Como é que você faz isso? Vai para a igreja, né? Ou na quarta, ou no domingo, vai ter oportunidade de ouvir a palavra, vai ter oportunidade de ouvir as pessoas que estão lá. Vai conhecer. Tem um ministério de acolhimento também lá na igreja, né? Tem o melhor café do mundo. Para o pastor Emerson é o melhor do mundo. O melhor bolo do mundo também, né? Isso mesmo. A Igreja Betânia fica no Recanto das Árvores, no bairro aqui em Irecê. Nós temos reuniões no domingo 9 da manhã, chamamos de escola bíblica. Nós temos momento de estudar a Bíblia, temos classe ali para crianças, para adolescentes, jovens, homens, mulheres. Então, nós temos esse momento ali de estudar as Escrituras. E no domingo nós temos 2 reuniões no final do domingo, 17 horas. E nessa reunião das 17 nós temos também o trabalho infantil. Então o pai pode ir para o culto e a sua criança vai ter um momento ali especial para elas, na linguagem delas, em que elas também estarão sendo ali abençoadas, edificadas, ouvindo a palavra.
e 19h15. Então, domingo nós temos 9, 17 e às 19h15, 3 reuniões no domingo. Quarta-feira também nós temos a reunião de oração, que clamamos, oramos, apresentamos diante de Deus nossas vidas, famílias, nossa nação, intercedemos por enfermos, por pessoas. Então, na quarta-feira, 19h30, nós temos essas reuniões no templo. E durante os outros dias, aí a gente tem na segunda, na terça, na quinta, sexta, reuniões nos lares. Esses grupos pequenos estão reunindo, então, tanto pode-se ter um grupo pequeno próximo da casa dessa pessoa, como o dia também, nós temos diversos dias, né? Seja Se você não pode segunda, mas pode terça, mas pode quarta, mas pode quinta, tá entendendo? Então, não necessariamente os grupos pequenos são num dia específico. Vão ter dias diferentes justamente para poder facilitar. Ou seja, meu irmão, você não tem desculpa. Se você quiser ir, tem a oportunidade, só precisa ir, não é? É tempo de crescer, tempo de conhecer a Deus. Nossa sociedade talvez está cada vez mais secularizada, o materialismo toma conta, parece que as coisas estão se perdendo, indo de mal a pior. Então é tempo de se voltar para Deus. Não é religião, é Deus. Não é religião, é Cristo. Não é o homem, é Cristo, é o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. E é tempo das famílias se voltarem para Deus, das famílias se aproximarem de Deus. Antigamente, nossos avós ou pais tinham o hábito de levar o filho para a igreja, de ouvir, né, de catequizar, de ter o contato com o religioso e o sagrado. Mas parece que isso tem se perdido muito hoje nas famílias, na sociedade. Já não há mais, né, o interesse ou o empenho dos pais de levarem seus filhos. Talvez seja o momento de algumas famílias despertarem para isso, né, de conduzirem os seus filhos. Há um provérbio, Breno, é o provérbio 26, capítulo 26, versículo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, nós, pais, temos essa missão de ensinar a criança, não o caminho, mas no caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Então, ensinar a criança o caminho e no caminho. Não é só dizer, meu filho vai por ali, mas é você mesmo indo no caminho dizendo, meu filho vem por aqui. Eu costumo falar, meu filho, vamos por aqui. Porque assim, a palavra guia, mas o exemplo arrasta. E eu passei por um momento em casa que foi muito edificante para mim. Quando meu filho chegou para mim, certa feita, eu cheguei em casa, meu filho olhou para mim e falou assim, meu pai, o senhor é barril. Aí eu falei, oxente, rapaz, barril por quê? Em menos de 3 meses, o senhor deixou de ser um comedor de água, né, de um fumador para poder ser um crente, né? E está estudando, está cada vez mais evoluindo. Eu me admiro com o senhor. E a gente acha que eles não percebem o que está acontecendo. Estão olhando, né? A mudança que acontece na nossa vida. Uhum. Então, aquela coisa, a palavra guia, o exemplo, ele arrasta, né? Então, como é que você vai chegar para seu filho e falar o seguinte, não, meu filho, você tem que fazer, se você não faz? Eu vi numa palestra muito interessante que, dentro dessas participações, desses eventos que eu fui, num evento da Tati, um palestrante falou a seguinte frase, que a mãe chegou para Buda, ele estava lá, ele ficava dando conselhos. Eu não lembro quem foi que comentou esse processo, ele chegou lá com um menino e falou assim, Buda, fala para o meu filho parar de comer açúcar. Aí ele olhou assim e falou, volta daqui a 3 meses. Eu falei, moço, parar de comer açúcar, voltar daqui a 3 meses, parece uma coisa simples. Aí voltou, 3 meses depois a mulher voltou com esse menino. Aí na que chegou com o menino, ela olhou assim, meu filho olhou para o menino e falou, meu filho, pare de comer açúcar. Aí a mulher olhou para a cara dele assim, falou, é só isso? Por que você não falou isso da outra vez quando ele chegou aqui? Ele falou, porque da última vez que ele veio aqui, eu comi açúcar. Entendeu? Então como é que eu vou mandar ele parar de fazer se eu faço? Que moral eu teria para poder falar com relação a isso? Então o exemplo, ele direciona, ele arrasta. Antigamente eu falava, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
Manda quem pode, obedece quem tem Jesus. Hoje em dia, né, eu tento gerar e fazer todos os direcionamentos das empresas que eu trabalho através do exemplo. Eu estou aqui hoje, atividade física todos os dias, estudando a palavra todos os dias, buscando ser cada vez como o nosso modelo de vida cristã, que é Cristo. Buscando servir antes de qualquer coisa. E uma das questões também que a gente acompanha muito nessas imersões que a gente vai, é o primeiro eu servir e o restante lhe será acrescentado. Primeiro você serve e depois o restante lhe será adicionado. Irmão, muito obrigado, meu irmão. É bom demais ter a oportunidade e aproveitar o contexto aqui e soltar um pequeno brief aqui. Meu querido podcast, ele retornou. Hoje é o episódio de retorno. E o meu querido podcast, ele vem agora com outro direcionamento. Não é mais uma oportunidade de só bater um papo com pessoas legais relacionadas a assuntos interessantes. A gente tem um propósito. E dentro desse propósito, assim, é falar de gestão empresarial, validar esse contexto de gestão de pessoas, utilizar, servir. De que forma o meu querido Breno consegue servir a vocês, compartilhando parte desse conhecimento com esses parceiros que a gente vem estudando e, sempre que possível, direcionando a palavra. E, inclusive, falando aqui de um projeto que está na incubadora para sair em breve, logo, logo chega aí o Metanoia, um chamado ao discipulado. É um momento que a gente vai ter oportunidade de falar da palavra, de direcionar através do discipulado. Dá uma palhinha aí, pastor, do que vem pela frente. É isso, metanoia, um chamado ao discipulado. Todos nós precisamos de mentoria, né? de um amigo, de uma pessoa que nos acompanhe. O que Cristo fez com os discípulos foi isso, chamou para serem seus alunos. E hoje a gente tem uma ferramenta, como essa ferramenta, né, de um podcast, de você poder estar em casa assistindo agora, e às vezes não tem o tempo ou condições de estar num outro ambiente específico fazendo o que a gente pretende fazer, né, no Metanoia, né, nessa transformação, nesse chamado. E quem sabe você vencer um aluno nosso, né? Com certeza. E nesse aspecto, nenhuma presunção de ser professor, porque também estarei com vocês aqui, aprendendo e Breno ensinando a nós e a gente ensinando, e nessa parceria, nessa mutualidade, né? O interessante, Breno, é que Jesus falou muito sobre a mutualidade, né? Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, amai uns aos outros. Ou seja, há tantos mandamentos nas Escrituras que fala dessa reciprocidade, né? Do dar e do receber, da mentoria, da ajuda e do socorro que nós podemos dar um ao outro. Então, quem sabe esse projeto aí que está na incubadora venha se tornar uma realidade e a gente possa, em outro momento, Exatamente. Compartilhando. Então, o que acontece? Você que ficou um pouquinho mais curioso, já segue aqui o canal do meu querido podcast, né? Se isso fez sentido para você, se esse papo que a gente bateu hoje fez sentido para você, segue a gente, acompanha, que mais novidades surgirão. E aí, o podcast Metanoia, um chamado para o discipulado, está na incubadora. E se Deus permitir, dentro dos próximos 30 dias aí para frente, assim que a gente chegar nessa nova temporada de capacitações em São Paulo, a gente inicia as gravações aqui no estúdio da Toca Hub, o nosso hub tecnológico, aqui na cidade de Lapão, né? E, pastor, só agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. E eu acho que a gente não tinha como terminar esse podcast de outra forma que não fosse com a oração, com o chamamento da palavra.
Então eu queria agradecer imensamente ao Senhor a oportunidade da gente estar aqui. E eu queria agora, se possível, pedir ao Senhor uma palavra para que a gente possa direcionar o coração de quem está em casa com esse chamado de Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Que o que fez por mim, e o que fez pelo pastor, e o que fez por N outras pessoas, às vezes ele pode estar fazendo por você, ele vai fazer por você. Basta você ter o seu coração aquebrantado e disponível. Porque se você não tiver o coração disponível, fica mais difícil. Ótimo. Então, já que vamos orar, e você pediu uma palavra, eu quero direcionar essa palavra em cima da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Primeiro ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Jesus, quando os seus discípulos pediram: Senhor, nos ensine a orar, ele dá um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, a oração dominical conhecida. E, na realidade, ele está ensinando princípios. E o primeiro princípio que a gente aprende nessa oração é: olhe para o alto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, mesmo nas labutas da vida diária, mesmo envolvido em coisas terrenas, nas coisas reais da vida, envolvido em problemas, em lutas, em resoluções, pare e olhe para o alto. Adore, cultue, sirva a Deus. Então, na nossa vida, sempre precisamos arrumar um tempo para olhar para o alto e dizer: Pai nosso, que estás nos céus, que reina, que governa, santificado seja o teu nome. Adore a Deus. Segundo lugar, olhe ao redor. É o princípio de você olhar quem está à sua volta. Nesse aspecto, se você olhou para o alto, se você foi ao céu, você viu um mundo perfeito, um mundo ideal, o mundo que você encontra em Deus. Mas quando você olha ao redor, para o mundo real, é um mundo de imperfeições, de lutas, de batalhas. Então, se você, em primeiro lugar, olhou para o alto, adorou a Deus, mas ao voltar para dentro de casa, para o que está à volta, segundo princípio: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, é pedir para que aquilo que você viu no alto se torne uma realidade aqui também. É interceder e dizer: Deus, vem sobre a minha vida, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Então clame, peça, suplique e peça para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Terceiro, é o princípio da súplica, o pão nosso de cada dia. Então olhe para dentro. Nós temos necessidades diárias. A figura do pão de cada dia aponta para a necessidade que nós temos todos os dias, emocionais, psicológicas, físicas, familiares, as mais diversas necessidades. Deus é quem pode suprir todo dia ou a cada dia. Então o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que é que eu preciso de hoje? O que é que você precisa hoje? Qual a sua necessidade hoje? Peça para que Ele supra a necessidade diária. Depois, perdoe os nossos pecados. É clamar a graça. Nós somos imperfeitos, nós erramos, nós quebramos a lei de Deus, somos pecadores, mas o trono de Deus é o trono da graça, da misericórdia. Então, rogar a Deus a sua graça. Perdoe os meus pecados, minhas ofensas, minhas iniquidades. Mas junto a essa graça que é abundante, que nos perdoa, ela sobra, ela é tão abundante. Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Peça o perdão, talvez a culpa, a condenação, achando que não há mais chance ou oportunidade ou esperança para você. Essa esperança está na graça de Deus. Ele lhe perdoa, Ele lhe restaura, Ele faz de você uma nova pessoa. Então, clame: perdoa os meus pecados, dai-me uma nova chance, dai-me uma nova oportunidade. Assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Isso é uma coisa que você precisa fazer. Perdoar quem lhe ofendeu. A mágoa, o rancor, guardar dentro de si esse ódio,
aprisionado dentro de você a pessoa que você está odiando, a pessoa que lhe machucou, a pessoa que lhe feriu. Eu costumo dizer que mágoa é você beber o veneno esperando o outro morrer. O outro vai morrer? Quem está bebendo o veneno sou eu. Então a mágoa é isso, é beber o veneno esperando o outro morrer. Você vai morrer. Então, para que você não morra envenenado, perdoe quem lhe ofendeu, dê liberdade a quem está preso aí dentro desse coração. E a oração do Pai Nosso, ela é completa de princípios e valores que, se a gente tomar, segui-los, nós vamos viver uma vida plena. E Jesus conclui essa série de princípios dizendo: e não nos deixe cair em tentação, e nos livra do mal. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra do mal, seja o mal físico, o ser humano, ou seja um mal invisível, né, que busca nos tragar, nos destruir. O Senhor é quem nos dá a vitória. Jesus é o único que pode nos dar a vitória. Por isso, na oração do Pai Nosso tem adoração, olhe para o alto, tem intercessão, peça para Deus mudar a vida à sua volta, tem súplica, rogue a Deus para que Ele supra as suas necessidades diárias, é o pão nosso. Tem perdão, tem graça, confesse o pecado e perdoe quem lhe ofendeu. E tem vitória, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, acho que a gente pode orar agora, não pode? Por favor. Senhor, nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o Criador, aquele que está nos céus, que reina, que governa, que domina todas as coisas. Rogamos que venha sobre nós o Teu reino. A Tua palavra diz que o Teu reino não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Rogamos para que o Teu reino venha sobre nós, nossas casas, nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas, o mundo que está à nossa volta, a humanidade, ó Deus, que está tão carente do Teu governo, do Teu reino. Nós rogamos que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, não a minha, não das pessoas, mas a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável. Que seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso, a necessidade diária, as carências que nós temos dentro de nós, emocionais, psicológicas, espirituais, as necessidades físicas e materiais que nós temos, é o Senhor quem pode nos dar. Por isso, dai-nos o pão nosso de cada dia. Perdoe os nossos pecados, somos pecadores, erramos, falhamos, tropeçamos aqui e ali, machucamos a esposa, o filho, o marido, o colega, o amigo. Nós pedimos que perdoe os nossos pecados e rogamos a graça de perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram, que nos feriram. Nós queremos, ó Deus, viver em paz contigo e com o nosso próximo. Por fim, pedimos, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal, seja ele humano ou espiritual, seja ele visível ou invisível, esteja ele longe ou perto. Nós rogamos, ó Deus, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E estamos aqui no meu querido podcast, onde agora se fala de gestão com propósito. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tamo junto.